Olá, sejam bem-vindos ao Devocional da Graça com o pastor Guilherme Lopes. A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para mais um Devocional da Graça e hoje eu quero compartilhar o livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 22, que diz: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançaram as redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Então nós estamos vendo aqui que Jesus ele estava formando agora os seus discípulos. E Jesus ele vai chamar ali, nesse momento, 4 pescadores. Então, os primeiros pescadores é Pedro, e André. A Bíblia fala que eles estavam lançando a rede ao mar. E Jesus chega até eles e fala para eles irem com ele. Venham comigo e eu vou fazer vocês pescadores de gente. E a Bíblia fala, o que me chama a atenção é o versículo 20, que eu quero dar ênfase nisso. E diz assim: Então eles deixaram imediatamente. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. E no versículo 22, quando Jesus está chamando João ali e Tiago, a Bíblia fala que no mesmo instante eles deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. A Bíblia fala que eles deixaram no mesmo instante o barco e seu pai e seguiram Jesus. E eu estava meditando nisso, que muitas vezes Jesus ele tem nos chamado para algo e às vezes nós ficamos enrolando para responder o chamado de Deus, nós ficamos enrolando para obedecer aquilo que o Senhor está nos direcionando. E eu percebo que esses discípulos, eles simplesmente deixaram imediatamente, no mesmo instante, eles deixaram tudo para seguir o nosso Senhor Jesus, para fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. E hoje nós andamos tão ocupados com tantas coisas, nós andamos ocupados com trabalho, com estudos, nós andamos ocupados com economia, nós andamos preocupados com família. E às vezes nós deixamos toda essa preocupação ela tomar o nosso coração, e quando Jesus ele está nos chamando para algo, nós não deixamos imediatamente, porque nós queremos solucionar os problemas. Nós queremos muitas vezes solucionar as circunstâncias que estão ao nosso derredor. Mas eu tenho uma palavra ao seu coração, irmãos. Está chegando o tempo em que o Senhor ele está nos chamando. E esse chamado do nosso Senhor Jesus é para nós respondermos imediatamente. É para nós respondermos no mesmo instante. Nós vemos na história que esses homens, eles marcaram a história, eles marcaram o mundo, a Bíblia fala, porque eles responderam imediatamente. E eu acredito que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas elas são acrescentadas na nossa vida. Eu acredito que quando nós buscamos imediatamente Jesus, quando nós deixamos tudo para buscar imediatamente Jesus e a vontade dele sobre as nossas vidas, nós verdadeiramente iremos experimentar de tudo aquilo que nós necessitamos, porque o nosso Deus ele vai prover sobre nós. Então, a gente não vê os discípulos falando para Jesus esperar eles terminarem de pescar. A gente não vê os discípulos falando que eles iriam terminar ali de guardar as suas redes, de guardar os seus barcos. Nós simplesmente vemos eles respondendo imediatamente à voz do nosso Senhor Jesus. Nós vemos eles simplesmente respondendo no mesmo instante e seguindo Jesus. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Chegou um tempo de nós seguirmos imediatamente a voz do nosso Senhor Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe cada um deles. Ó Deus, que o teu favor e a tua graça o alcance. E que o Senhor continue derramando, Pai, a unção, a sabedoria, a direção. E que nós venhamos, ó Deus, ser prontos para responder quando o Senhor nos chamar. É no nome de Jesus que eu abençoo o seu dia, para a glória de Deus. Amém, amém e amém.